Todos acharam? Então vamos lá, capítulo 17, versículo 17. E o capítulo é 7, 1 Coríntios. Cada um ande como Deus lhe repartiu e chamou. Ordeno em todas as igrejas, diz São Paulo. E diz ainda, ninguém busque primeiro se santificar, cada um fique na vocação que foi chamado. Eu botei essa expressão do 18 ao 20, eu simplifiquei aqui, porque a maioria das pessoas, quando são chamadas a aceitar Jesus Cristo, não, eu sei, é muito bom, a lei de crente, né, só diz assim, mas eu estou me ajeitando, eu vou deixar de fumar, vou deixar de beber, vou deixar de, né? E ninguém consegue fazer isso. E então, por mais que a gente convença, pode entrar, que eu estou, não estou lendo agora, entra agora só um pouquinho, pode entrar, ligeiro. Por mais que a gente tente convencer, não, mas eu fumo, eu bebo, eu tenho que me santificar. Se você se santificasse realmente, não precisava nem se preocupar mais, já era fazer parte da igreja, não é verdade? E Jesus disse, eu não vim buscar os sãos, eu vim buscar os doentes, se referindo às falhas do pecado. Embora que não tenha nenhum são diante de Deus. Então, veja só. E nesse contato aqui, é que muitas pessoas perdem e não sabem que no outro dia ele pode ser chamado. Deus pode chamar ele. Não é isso? Então ele não deixa, eu quero parar de fumar, eu tenho vontade de ser quente, eu tenho que deixar de fumar, tenho que deixar de beber, tenho que deixar de jogar jogo de bicho, um bocado de coisa. Então, veja só, São Paulo diz, venha na vocação que você foi chamado. Aí, daí que vale orientar é o Senhor Jesus Cristo. As denominações fazem uma coisa muito errada, elas não encontram um apoio na Bíblia. A pessoa levanta as mãos, querem ser crentes, então, ele vai passar entre 6 meses a 1 ano, nós chamamos de discipulado, para poder ser batizado, né? Agora, fazem um discipulado, seria bom que todos ouvissem isso que o pastor fala, que agora estou falando. Ele faz um discipulado tão grande que tem pessoas que têm 4, 5 anos na igreja e não são batizados ainda, porque ele está achando bom levar uma vida licenciosa, uma vida falha, porque ninguém vai chamar a atenção dele que ele está no discipulado. E todos os batismos, as pessoas, quando se compungiram os corações e desejaram ser batizados, eles foram batizados na hora. Aqui ainda diz, venha na terça, venha na sexta, entendeu? Mas o certo mesmo é dizer, vamos agora. Tanto é que eles estão dizendo, mas terça e sexta seria ainda poucos dias, não é verdade? Isso não alteraria. Mas o certo mesmo é dizer, como também já estão dizendo, espere por mim que depois do culto eu vou lá e batizo, ou chamo o irmão Ivaí para batizar, ou outro em qualquer igreja. O certo mesmo é isso. O irmão Branda, quando saía na hora do almoço, ele saía para evangelizar. Isso é um exemplo muito bom para nós. Então, quando ele encontrava alguém que estava disposto, aí disse, irmão Branda, quando é que eu posso? Ele disse assim, pega uma muda de roupa e vamos ali e batiza você. Dizia logo assim. O eunuco, ali naquele período que Deus mandou, sabe o que é que o eunuco estava dizendo. A lenda de Isaías disse, eu não sei se ninguém me ensinar. Então ele ensinou, aí perguntou, foi Filipe, foi? Aí perguntou, tu crês? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí ele disse, e então o que é que te impede de ser batizado? Ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí ele desceu do carro, ambos desceram, porque Filipe estava pegando carona com ele na carroça. Aí desceram, Filipe o batizou. Veja só, num pequeno período de tempo, Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe para outro lugar. É na hora. Quando a gente vai ser soldado, não é verdade? A gente entra totalmente cru, lá que vai aprender. Já a pessoa vai ter que aprender o que, é que o soldado faz que luta. Não entraria nunca, porque ele nunca sabe o que está lá dentro. Então, o pessoal pensa que querer ser sal é só não beber, não fumar, não fazer isso, daquilo outro. Não.
O que faz a pessoa ser salva é a graça de Jesus Cristo, ele aceitar Jesus Cristo. Tem pregador mesmo nosso, que Deus... Não, porque ele não bebe, porque assim, que lá você tem que ser uma mulher que não reclama, tem que ser uma mulher que faz isso, tem que ser um homem que faz isso. Não é isto. Jesus não ensinou isso, não. Jesus ensinou o que ensinou a Paulo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Tu e a tua casa serás salvo. Agora, depois que está lá dentro, ele faz parte da família. A criança, quando nasce, até 4, 5 anos, não está sabendo de nada do que é a moral, depois que os pais vão ensinando. Então, não você... Um dia eu fiquei até meio assim, menino, ele pregou, parece que tirou um camarada que estava na zona da quinta dimensão. Porque você, em cada chuta o cachorro, chama palavrão e reclama da mulher, vai para o ponto do ônibus, o ônibus atrasou, você fica mordido, fica com raiva, chega do trabalho mal-humorado, não dá bom dia ao chefe, não dá bom dia aos colegas. Não, não é isso não, também não. Isso aí é de quem não é crente. É de quem não é crente. Mas deixar todas essas coisas, Paulo podia dizer, deixe de fazer isso, deixe de roubar, fazer. Não, apenas Paulo disse o que Jesus Cristo mandou dizer. E você vê que Jesus Cristo, quando chamava alguém, não ficava dizendo isso, não. Você deixa de fazer isso, não. Quando ele estava dando as lições da bem-aventurança, bem-aventurado o manso e o humilde de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado, não é isso? Está dando um conselho geral. Em geral, bem-aventurado aquele que não fere o seu irmão, o seu próximo. Então, não chegou, vê se ele chegou para uma prostituta, desde de prostituir, não. Ele não disse para a prostituta, nem desde de roubar. A gente tem o exemplo de Zaqueu, que ele não mandou deixar de roubar. Foi o Espírito Santo que convenceu a Zaqueu que estava errado. E ele aconselhou a prostituta, vá e não peques mais. Não é isto? Quando aquela estava lavando os pés dele com lágrimas, depois untou com perfume, ele disse para aquele Simão, quem deve amar mais? É aquele que perdoou 500 de dinheiro ou 200 de dinheiro? Aí ele disse, eu creio, mestre, que vai amá-lo mais é aquele a quem ele perdoou 500. Então ele disse, está vendo, Zé? Disseste bem. Essa mulher, tanto mostrando muito pecado, que ele pensava que Jesus sabia que ela era uma prostituta. Então foi perdoado todos os pecados dela, ou seja, equivalente a 500 de dinheiro. Enquanto que ele não tinha pecado essas coisas todas, mas não cria. E o maior pecado, nós aprendemos já o quê? O maior pecado? Muito bem, a incredulidade. Quando ele foi perguntar aos homens, você me acusar de que pecado? As obras que aquele que viria para vós, que teriam que ser feitas, eu também não tenho feito, qual delas vocês podem me acusar de que eu não fiz boas obras? Então eles disseram, não, nós não queremos te apedrejar pelas tuas boas obras. Queremos te apedrejar porque tu, sendo homem, te fazes igual a Deus. E ele é igual a Deus. Amém? Glórias a Deus. Vamos dar salve de palmas para o nosso Deus. Glórias a Deus. Ele é o nosso Deus que veio em carne. Irmão, tem pontos chaves que a gente pode gravar na Bíblia. Um deles é aquele que eu disse sobre Zacarias 14, 6 a 9. Se não tiver, dizendo que haverá luz de entardecer, que não haverá nem preciosa luz, nem muita negridão. Se não tiver, tem Bíblia aí que diz assim, é o tempo de gelo, o tempo frio. Rejeita esta Bíblia. Porque aquele ali, olha, você sabe que o Satanás, ele é astuto. Ele levou um camarada a interpretar e botar. Porque haverá muito frio e muito gelo. Mas quando estiver entardecendo, vai haver uma luz. Essa pessoa que ensinou isso foi usado pelo diabo. Porque não tem isso na Bíblia verdadeira. E não coincide, irmão. E acontecerá que será um tempo que nem dia nem noite será. Aí quando eles falam assim, ele diz, é o tempo que está entre o dia e a noite. Não tem esse entre dia e noite, não. Nem dia nem noite será, é o dia do Senhor.
É como o dia que o Senhor chamou João, vem cá, que alguns pensam que é sábado, pensam que é domingo. Nem foi sábado, nem foi domingo. Foi o dia que Deus chamou João e disse, vem cá, João. É o dia do Senhor. E o dia do Senhor tem limite, é? Só tem limite não, que ele mostrou tudo aquilo a João. Aí ele disse, não haverá, ele disse assim, não haverá nem a espessa escuridão, nem preciosa luz. Mas no tempo da tarde haverá luz. Então, a espessa escuridão era pecado, incredulidade. Preciosa luz é se todos estivessem crendo como devemos crer. Devemos, é o pessoal da mensagem, não é só o pessoal que está lá fora, não. Que só Deus sabe quem são os ímpios que não entrarão, mas nós não sabemos. Por mais que se pense em sair, nunca vai se arrepender. O pastor César deu um exemplo para nós. Ele seria capaz de apostar tudo dele se ele fosse de aposta. A gente não aposta. Como o cunhado dele não aceitaria o evangelho. Passava por ele, estava passando por essa pedra aqui. Nem tocava, nem queria ver, nem queria ler a Bíblia. Ele olhava assim, e vai dizer, meu Deus, isso aí nunca vai se decidir. Um dia, da surpresa da pregação dele foi para ele mesmo, quando o cunhado dele foi o primeiro a se apresentar. E esse exemplo maravilhoso que a gente vê do irmão, agora ele é irmão, mas que dava homens à mulher dele, tu vai para a igreja para namorar, botar até, sei lá, tem um pastor no meio, não sei. E a mulher somente orando. No dia que ele disse, você vai para a igreja hoje? Vou. Eu vou com você. A mulher se estremeceu, estou já sabendo disso aqui. E o resultado foi que Deus pescou ele, não foi pela pregação do pastor César, não. A pregação do pastor César foi que Deus preparou para ele ouvir naquele dia. Mas quem pescou ele foram as orações que a sua esposa fez. Feita aquela mulher do presunto. Amém? Mas vamos continuar aqui. Então, veja, então ninguém busque, se tem amados visitantes aqui, hoje tem, já tem visitantes, homem ou mulher, só vai chegar mais tarde. Tem um ali, que Deus te abençoe, meu irmão. E lembra, tem outro ali, parece, não estou vendo, porque de longe eu não vejo bem não, só trocar de óculos. Veja só, quem trouxe você aqui foi o Senhor Jesus Cristo. E nós não somos melhores do que nenhum de vocês. Vocês podem ter vindo do pior crime. Se veio para aqui porque Deus trouxe você. Agora, peça a Deus para você não sair daqui do mesmo jeito ou pior. Peça a Deus para você sair daqui com fogo no seu coração e dizendo, eu achei onde posso seguir o caminho, a vereda de Deus. Amém? Não, eu disse de 18 a 20. 17 é cada um venha para o Senhor na maneira que foi chamado. Agora também tem, olha, vê o diabo como é. Tem pessoas que são catimbozeiros, são de outras religiões aí que Deus fica em segundo lugar, Jesus Cristo. Aí, olha, a Bíblia não diz que vem como. Então, eu sou isso, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou, não é verdade? Não é isso que Deus quer dizer. Quem está chamando é Deus. Deus não chama para você vir e você continuar a mesma coisa, não. Deus chama do jeito que você está, porque você vai aprender a caminhar com Ele. Tanto é que aqueles fariseus disseram, vê se tem nenhum príncipe seguindo Ele. Não existe nenhum príncipe seguindo esse Jesus. Só tem pecadores, prostituta lá, não tem nenhum príncipe. E não tinha mesmo não, mas tinha o príncipe dos príncipes, que era o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, do 18 ao 20, eu simplifiquei aqui para ficar melhor, que é o mesmo assunto. Agora veja, olha, aquele que crê e for batizado será salvo. É Marcos 16, 16. Veja só. Mas quem não crê será condenado. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja que coisa tremenda. Tem pessoas que também estão na igreja e não creem no batismo no nome de Jesus Cristo. Então ele não é um crente. Mas eu conheço pessoas que não foram batizadas e foram salvos, tipo ladrão. É uma expressão nossa que a gente não raciocinou, sabia disso. Irmão Nivaldo, quem é que dá o batismo para livrar a gente dos nossos pecados? Quem é que dá o batismo? Sim. Amém. As irmãs, quem é que dá
o batismo, no caso, uma pessoa está doente, morrendo, e Deus converte ali. Quem é que dá o batismo? Hã? Senhor Jesus Cristo. E quando a gente entra na água, o batismo só é válido se for do nome de quem? Então, essas pessoas são batizadas. Elas não foram imergidas nas águas. E Deus sabe que ela não foi imergida. Eu vou dizer uma coisa a você. Quem não gostaria de ter aquele batismo que o Senhor Jesus Cristo deu ao ladrão, hein? Você não gostaria não, Caleb? Dele olhar e dizer assim, hoje eu, de verdade, ainda disse assim, Jesus nunca falou mentira, ainda disse assim, em verdade eu te digo, que hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Aquilo é um batismo ou não é? Batismo significa imergir, né? Morrer e depois ressuscitar para Cristo. Então aquele ladrão estava prestes a morrer e depois ressuscitou para Cristo. Aquela pessoa que estava doente, morreu, mas não foi nem batizada, não foi batizada, foi o Senhor Jesus Cristo. Batizou ela porque ela disse que queria nele. Então foi batizado. Olha, vou dizer a você, não é só mergulhar na água, não. Qual foi a multidão que foi batizada em um homem? Qual foi? Não, ali foi uma multidão, uma pequena multidão. Foi apenas umas quase... Moisés, no Mar Vermelho. Eles foram batizados no mar em Moisés. E talvez foi batizado em Moisés. Então, eles estavam batizados para dali entrar na glória. Só que muitos se desviaram. Amém? Então, veja só. O 22. Porque o que é chamado para Senhor, sendo servo ou escravo, é liberto. O que é chamado para o Senhor, sendo escravo, ele é liberto. E do Senhor, o que é chamado sendo livre, torna-se escravo, ou seja, servo de Cristo. Amém? Servo de Cristo. Um assunto aqui que hoje está dominando o mundo todo. Depois chegaremos nele. Foste comprado por bom preço, é o 23. Não vos façais servos dos homens, irmãos. Aí diz aqui, irmão, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Paulo repetindo de novo, em 24. Aí diz, Paulo, 25 ao 27. Paulo explica que, quanto às virgens, não tem mandamento do Senhor. É apenas o seu parecer. Quanto aos homens, é bom estar assim também. É apenas um parecer, porque Paulo pensava que Jesus, e a gente lendo a Bíblia, parece mesmo, né? Que Jesus voltaria dentro de pouco tempo. Tanto é que surgiu até aquele caso que disseram que João ia ficar vivo até Jesus voltar. Não, mas Jesus, eu já disse aqui, não dá satisfação das coisas que é de Deus. Aí, quando Jesus conversou com Pedro, depois Pedro disse, e deixa aí, o que será dele? Jesus não deu explicação, não. Jesus chamou a atenção, não foi? Disse, se eu quiser que ele fique até eu voltar, que te importa isto? Na verdade, que te importa isto? Eu me lembro sempre disso. Bem-aventurado o vento que te carregou, bem-aventurado os peitos que te amamentaram, misturando carne com as coisas gloriosas de Deus. Jesus disse, antes, mais bem-aventurado é aquele que, repito o resto, que faz a vontade do meu Pai. Certo? Então, veja só. Filhinhos, filhinho, por que fizeste isso? Eu e teu pai estamos aflitos porque procurávamos há 3 dias. Jesus não virou. Mamãe, desculpe, mamãe, mas eu tenho que fazer coisa do papai. Disse, por que me procuravas? Vê como ele falava sério, viu? Por que me procuravas? Não sabes que eu tenho que fazer as coisas, tratar dos negócios do meu pai?
Aí aquilo fez ela lembrar que foi que o anjo disse quem seria ele. Então, amado, é isso. Aí então a turma fica, se você não gosta de Maria, então você não gosta do Filho de Deus. Isso é coisa que o diabo bota na cabeça da pessoa, porque nós gostamos de todos os nossos irmãos, e nós sabemos, lá fora está vendo, sabe, mas nós sabemos que Maria nem sabe dessas orações que fazem para ela. Assim ela seria onisciente. Ela não sabe, só quem sabe é Jesus Cristo. Mas o que é que o Papa ensinou? Que qualquer pé de mulambo, mesmo que teve a graça de ser salvo, já pode curar quem está na terra, já pode atender as orações. Eu mandei uma coisa ali para minha irmã, eu amo muito minha família, mas a gente tem que ser, às vezes, durinho mesmo. Porque a oração poderosíssima, vê? Poderosíssima do Senhor São Miguel. Aí eu fiquei curioso, vou ver. Que também a gente conhece São Miguel, né? Que abrigou, chamou até ele de general. As orações é, Senhor São Miguel, vós, veja, já começa errado o tratamento. Vós que nos defendeis, e que se começa a dizer aquelas coisas. Nós te agradecemos, mas eu mandei, olha, São Miguel não atende ninguém, só atende a Deus. Quando ele saiu para lutar, para que Daniel ficasse livre, recebesse a presença do anjo, a Bíblia diz que foi que Deus enviou Miguel, o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel não estava ouvindo, e nem Daniel orou para Miguel, não. Porque eles fazem a vontade de Deus, como nós devemos fazer a vontade de Deus. Aí o que o diabo bota é isso. Ele não gosta de Maria, não. Maria, a mãe de Jesus, ele não gosta, não. A mãe de Deus, ele não gosta. Primeiro é outra mentira, que não é a mãe de Deus. Deus não tem mãe. Começa a dizer isso. Aí quando vem para cima de mim, eu digo, meu filho, primeiramente, nem Maria sabe que eu estou orando por ela. E nem Maria veio na cova da Iria, brilhando. Veja como o diabo gosta de imitar Deus para enganar o povo. Aí compararam com a sarça ardente em que Deus falava a Moisés. Mas vamos aqui seguindo, que a hora do instante passa. 25 ao 27. Já falei das virgens. Sim, por isso que ele disse. Mas se casar não peca. Vocês podem ver que tem se casar não peca. Como ele disse, é bom que o homem fique assim como eu. Mas nós já aprendemos também que se eu ficasse assim, então a igreja estaria cheia de virgens e cheia de mancebos e não casava. Não é verdade? Então, que acontece? Paulo estava dando aquele conselho que ele imaginava que dentro de poucos anos voltaria. Então não iria dar mais tempo à mulher. Mas depois ele até diz, isso é apenas um parecer. Quanto aos homens, é bom estar assim. O que for casado, continue casado, é claro, não deixe a sua esposa. E o que for solteiro, não busque mulher. E o homem, que ele não é casado, ele serve melhor ao Senhor. Isso aí nós já sabemos. E a mulher que não é casada, será uma virgem, ela tem mais chance de servir a Deus em corpo e em espírito. Enquanto ela é casada, vai servir o marido. E o marido casado vai servir a mulher. Não é isso? Mas isso, como quem diz, falta pouco tempo, quem puder ficar com o meu estou, que fique. Aí diz, não, se você está solteiro, não busque mulher, homem. Se você está solteiro, não busque casar-se, mulher. Mas, ainda bem que ele disse, aí foi o mandamento do Senhor, não foi o meu parecer. Agora, do 29 ao 31 diz, digo isto, irmãos, para que o tempo, porque o tempo se abrevia, está vendo? De 29 a 31. Digo isto, irmão, porque o tempo se abrevia. Está vendo? Naquela época, o tempo se abreviava para Paulo. Né? Por quê? Jesus, quando escrevia, dizia, eis que cedo vem. Os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. Os que choram como se não chorassem. Os que folgam como se não folgassem. Os que compram como se não possuíssem. E os que usam deste mundo como se dele não abusassem. Amém? 32 ao 34.
estou advertindo que o solteiro cuida das coisas do Senhor. Que o solteiro cuida das coisas do Senhor para agradar-lhe, mas o casado cuida das coisas do mundo em como há de agradar a mulher. E a diferença entre a virgem e a casada: a solteira cuida como agradar ao Senhor, santificando-se física e espiritualmente. Enquanto ela é casada, ela cuida, e é normal fazer isto, de como cuidar das coisas do mundo ao agradar o marido. 36 ao 37. Mas se alguém cuida bem da sua virgem, até passar a flor da idade, e resolver casar, se não faz mal se casasse, case e seja feliz, né? A mulher casada está ligada ao marido o tempo que ele vive, mas morrendo o marido, está livre para casar-se de novo, desde que seja no Senhor. Tem muitas crentes, muitas mesmo, se você for pesquisar as igrejas. Aqui a irmã Edilene é um exemplo de pessoa. A minha sogra é um exemplo de pessoa. Minha sogra ficou viúva com 37 anos. Mas ela pensava: eu não vou botar um homem dentro de casa. Ela dizia mesmo quando conversava comigo: vou botar um homem dentro de casa para depois minhas filhinhas crescer e ele está com olhar. Está muito alto, é? Eu não entendi, Alves. Eita, desculpe. Pode. Desculpe, gente. Embora que eu não fico magoado, não. Sabia? Eu peço desculpa porque é o costume. Sabe que eu não fico magoado? Porque eu noto que 90% no mínimo da igreja fica em pé o tempo todo que há cânticos. Não é verdade? E que é mais tudo é importante para Deus. Mas quem tem mais valor é o cântico ou a palavra? A palavra. Então, e você já sabe. Quiser sentar, sente-se. Agora eu agradeço muito o respeito que vocês tiveram. Agora, eu fazendo assim, eu só imaginava que era para baixar mais. Mas Deus abençoe. Mas eu estou dizendo a você que no dia que eu dei um castigo a vocês, entre aspas, eu prestei atenção, continuar em pé para os cantos. Que Deus seja louvado na atitude de vocês. Amém? Que Deus seja louvado, vocês não reclamam na atitude de vocês. Me lembraram e fizeram bem me lembrar. Eu não vou ficar chateado. 36, 37, aqui já falei, né? Agora veja só o que diz no 39. A mulher casada está ligada ao marido, pronto, enquanto, pela lei, né, do marido, quando morrer, ela está livre. Ela está livre, mas desde que casa no Senhor. Porém, será mais bem-aventurada, e essa bem-aventurança muitas irmãs têm buscado no Senhor, se ficar assim. Mas bem-aventurada se ficar assim. Isso é a vida ao Senhor. Veja só. É por isso que eu digo assim, essas coisas. Hoje o pastor Sérgio não poderia dizer isso. Nós estamos lendo a palavra, né? Ele não ia dizer: uma irmã jovem, como aconteceu ultimamente, ficou viúva, ele não casa mais, mas ele não vai dizer isso. E apesar da gente estar pensando que o tempo desta vez está à mão. Né, irmão? Aí está vendo que está acelerando uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Agora já está vendo coisas que a gente não via antes. A mulher matando os filhos por causa de um macho, que ela está arranjando de uma maneira até adúltera. Aí depois, outra coisa, se perguntar qual é o estado mais evoluído em inteligência, vamos dizer São Paulo, Rio de Janeiro, né? São dos mais burros. Das mais burras. Uma mulher bonita não pode passar um homem, dar um piscado de olho, ela já está se entregando ao homem. Onde é que estão os maiores casos de morte? Vocês, não é em São Paulo, Rio de Janeiro? De mulher morrer, aí quando vai ver a reportagem diz: ela morava com um homem há 2 anos. Não sabia que tinha pego um homem que já tinha matado mais 3 ou 4 mulheres. Não é verdade? Ela não procura saber, não procura ouvir o conselho que
Graças a Deus, nosso pastor dá para vocês. Pois tem um período de namoro. Não se apresse em casar. Apresse a servir a Deus e sentir a esposa, a futura esposa, e a mulher, o futuro esposo. Porque às vezes uma carinha bonitinha não quer dizer que é bom, não. Eu era um moleque pobre, preto e feio, não sei como era. Mas eu tinha uma coisa bonita em mim, que minha sogra dizia, que era o meu sorriso. Ela não queria que Zilene casasse comigo, não. Eu acho que ela pensava, Lena é ser de um homem, sei lá, um engenheiro, mas isso não tem nada a ver. Ela me via ver jogando bola de gude, ver peão, aí estava crescendo. E depois, mas não saía do pensamento. Eu tenho que estudar. E o pastor César fala isso. Na verdade, eu tenho que estudar. Eu tenho uma noiva muito bonita, por ela ficou em casa adoentada. Eu tenho uma namorada muito bonita, e eu não quero perder ela para ninguém. E eu com esse salário. Quando eu comecei a trabalhar, eu já não jogava mais não. Mas eu comecei a trabalhar, eu tinha 17 anos numa fábrica. Aí fui largando as coisas de menino. Mas eu tinha que estudar para que eu não levasse uma mulher para morar comigo e depois ela está sofrendo. João vai pedir uns pãezinhos à tua mãe, vai pedir isso, aquilo. Eu já pedi à mamãe um pedacinho de carne. Se houver uma necessidade dessa, especialmente nesta época, não tenha vergonha, porque a época mudou. Mas se você é solteiro, não é verdade, né, irmã? Você tem que saber. Eu tenho que mostrar à minha futura esposa que eu sou um homem que posso cuidar dela. E resultado, estudei à noite, chegava em casa morrendo de cansado, mas era jovem, suportava tudinho. Eu vou dizer uma coisa a vocês, quando eu disse na escola, todos os alunos sorriram, como que dizer, mentiroso. Eu disse, eu nunca queimei uma aula para encontrar com minha namorada, para namorar com ela. Nunca queimei. Não como professor, é claro, estou dizendo como estudante, porque eu queria passar e aprender. E eu nunca fui aprovado uma vez na faculdade, porque eu saí para fazer o curso na Polícia Federal. Que, graças a Deus, não fiquei. Hoje estaria ganhando meus 18, 15 mil reais, mas poderia também estar com crime nas costas ou até morrido. Aí, então, eu podia dizer, Helena, vamos fingir que fomos para a escola e a gente se encontra, vai para o cinema. A gente não era crente. Nós vamos ao cinema, vamos para uma praça. Naquela época, podia se sentar numa praça, um casal de jovens. Hoje, você está arriscando a sua vida e da sua noiva. Não é verdade? E eu nunca fiz isso. E ela, uma mulher bonita, muita gente olhava ele, não estava aqui, cobiçava. Né, irmã? Aí tem um retrato vindo no celular de Ivaí, o meu retrato dela. Mas ninguém também disse que eu era bonitinho. Só quem me defendia já morreu. Foi o filho de Adilene, o marido, o Uraquitã. Pastor César, irmão, você se cuide, porque a beleza diminui e a velhice aumenta, a feiura aumenta. Eu olhei assim para ele, está certo. Aí o Uraquitã também me consolou, disse, não, ao contrário, eu acho o Gilvão que está mais bonito agora, quando ele era bem mais jovem. Mas veja só, isso faz parte do nosso dia a dia, tá? Não estou brincadeira não, mas faz parte desses conselhos aqui dentro. Não vá olhar se o homem é lindo, desse que é lindo de morrer. Esse lindo de morrer são perigosos, porque só se eles forem crentes, eles não suportam todo galantejo. Você sabia, quando eu era novo, na escola, tinha até bilhetinho que botava entre o meu vidro do carro, quando eu ia estar lá. Teve uma menina linda, já era casada. A menina tinha 15 anos, parecia ter 18. Toda bonitona, até a lenda isso. E ela parece que pegou aquela paixão de aluno, que ela me dá cantada direto. Aí até eu mandei eu não amo você não, eu sou casado, e você não deve se arriscar comigo não, mulher. Eu sou um homem casado, desculpa a expressão.
Eu ia levar você para onde? Para cometer pecado com você, né? E você tem que arranjar um homem bom que possa tomar conta de você. A menina era linda e tinha uma coisa com ela que eu sempre admirei, mesmo sendo católico. A menina tinha o cabelo por aqui, ó. Aquele cabelo liso, bonito, mas eu tinha que endurecer. Primeiro, ela era uma menina de 15 anos. Depois, aliás, primeiro eu era casado. Depois, ela era uma menina de 15 anos e eu não queria confusão nenhuma, não. E eu sabia que ela, se apaixonar por outro daquele jeito, ela poderia ser enganada. É por isso que a gente vê muitas jovenzinhas agora, quando os pais vão saber, às vezes já tem até abortado. E também esse negócio que a gente aprendeu na semana passada, é uma coisa que eu chamo a atenção, é de doer. A gente vê um casal que está separado porque não puderam se reconciliar. E ela... eu sei que ama o marido, e o marido eu sei que a ama. Então vai deixar o diabo derrotar o amor dos dois? Vai deixar o diabo fazer tantas coisas trouxas, a ponto de o pastor ter sofrido e não conseguiu fazer a conciliação? Vão deixar que o diabo pensa que está vencendo o pastor e vencendo o amor de vocês, quando o amor de vocês foi dado por Jesus Cristo? Então tem um irmão assim. Aí, quem foi julgar? Não tem outra coisa a não recorrer a juiz. Homens que pensam que nós somos malucos, somos loucos, e os pastores são ladrões, etc. Aí vai julgar. E quem sabe se ele diz, ó, todos dois fazem parte da mesma igreja. Eles estão assim. O pastor só quer comer dinheiro que não converte ninguém. Então nós estamos levando até o nome do Senhor Jesus Cristo ser vituperado. Porque não houve traição. Houve o desentendimento. E será por quê? Porque... sei lá, não quero nem falar não, que isso é coisa para falar o pastor. Mas aqui, como eu estou no estudo, né, posso falar que eu estou no estudo. E a pessoa, eu amo minha mulher, a mulher, eu amo meu marido. Mas não sei porquê, se a gente se juntar não dê certo. E a Bíblia diz que se separar, se reconciliem. Agora, o que acontece muito no mundo? A mulher, principalmente quando não é crente, ou se é crente dessas igrejas que diz não tem nada demais, arranja outro homem. Aí o homem fica com raiva da mulher, às vezes já tem saído com não sei quantas, mas fica com raiva da mulher. Às vezes a separação foi até porque ela pegou que ele estava traindo ela. Não estou dizendo desse caso não, estou dizendo os exemplos, né? Que quando a gente vai ver o estudo, diz, ele saía com não sei quantas, no dia que ela não aguentou mais, separou, arranjou o namorado dele e matou. Veja só. E isso está cheio. Todos os dias tem não sei quantas dessas em São Paulo. E às vezes a gente olha, irmão, olha aquilo que faz, foi o diabo faz isso para destruir. Deus não une, mas o diabo destrói. Mulher pode acreditar que poderia até se candidatar esse negócio de Miss, de tão bonita que são. Até o repórter diz, tem um repórter meio metido aí engraçado, diz, uma coisa feia dessa, ao invés de agradecer de estar com uma mulher linda dessa, aí maltrata ela por causa do ciúme doentio, maltrata, a mulher não aguenta mais. Ele vai arranjar outra, quando vê que ela arranjou outro também, ele vai e mata. Isso está cheio em São Paulo, Rio de Janeiro. Isso começa como? Começa com uns ciúmes que, sei lá, fora do normal. Se a mulher tiver dando alguma chance de alguém assistir para ela, ele chama a atenção dela, ou se for ele, ela chama a atenção dele. Eu casei com você para viver com você. Eu não quero estar separado do marido, não. Porque se eu me separar, eu não vou casar mais com ninguém. Mas não. Quantas morreram? Você já deve ter sabido disso. Quantas morreram que fazia 3 semanas ou um mês que tinha separado do marido? Aí o diabo vem e bate na cabeça dele. Ela não juntou-se agora não, ela já tem e você não sabia. Eu escuto as pessoas dizer isso. Ela já tem a gente e você não sabia. Aí o que acontece?
Desculpe, eu estava sendo traído, não sabia, vou matá-la, e mata. E agora nós temos uma lei que muito tempo não se usava essa lei, mas agora está se usando, que dificilmente o camarada vai pensar 2 vezes para matar. A lei do chamado custódia, né? Audiência de custódia. A primeira pergunta que o juiz faz: quem lhe prendeu maltratou você? Arranhou você? Fez o camarada ter feito barbaridade. Aí depois de tudo, onde você mora? Sua casa é fixa? Você pretende viajar? Já fez isso com alguém? Não. O cara vai bem dizer que sim. Aí ele, não, vou botar ele, liberar, aguardar a chamada dele, livre. A primeira coisa que ele vai fazer é querer matar quem foi testemunha contra ele. E matar a mulher. Certo? É por isso que muitas vezes o cara está preso, a pobre da mulher, quando escapa, toda lesionada, diz: eu queria que ele nunca se soltasse, porque ele já dizia a mim que se ele fosse preso por causa de mim, quando soltasse, vinha me matar. Veja o que Satanás faz. Então, será mais bem-aventurada se ficar assim, no seu estado. Aí eu dou um exemplo aqui da irmã Edilene. Quantos anos a senhora tinha, irmã, quando eu fui com o viúvo? Se a senhora não se quiser dizer. Quanto? 32? 42. Mulher jovem, ainda hoje ela é jovem. Ela é uma mulher resistente. É uma mulher que não abre de serviço, pega tudo. O marido também é a mesma coisa. Tanto é que Renato botou o apelido do marido dela de faz tudo, filho faz tudo. Porque o que precisasse fazer, se você só precisa, mergulha ali. Num brejo todo sujo, que caiu ali o negócio mesmo. Vamos lá. Ele fazia tudo mesmo. Tanto é que ele fazia tudo que ele deixou aqueles exemplos cristãos que nunca se apagam. Foi o exemplo da aposentadoria, da pensão da irmã. Sim, que está lá em João Pessoa agora. Ele chorou, botou a cabeça ali na coluna e ficou chorando. Aí o cara perguntou: por que você está chorando? Ele disse: porque essa mãe tem não sei quantos filhos, é viúva e não quer dar a aposentadoria dela. Aí o cara olhou assim, só um homem chorando por causa de uma pobre, alguma coisa séria mesmo. Aí foi lá e disse: deixa eu ver. Na primeira vez que abriu o computador, achou o nome da mulher. Quem foi que fez aquilo? Foi Jesus Cristo, porque o outro já tinha olhado à vontade e não tinha achado. Então, irmãos, vamos ver ligeirinho Efésios 5. Efésios 5, eu estarei dispensando. Efésios 5. Veja só os conselhos de Deus. A partir do versículo 22. Quer ver se não é? Se não me falha a memória. Versículo 22. Vós, mulheres, veja só. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Amém? De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Mas lembrar que sujeito não quer dizer capacho, não. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Para a santificar, né? Aí purificando com a lavagem da água. Para apresentar a si mesmo, ele preparando a igreja para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Amém? Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. E quando a gente odeia a carne, é no sentido benéfico de louvar a Deus. Quando disse, esta carne miserável que me faz pecar contra Deus. Mas nesse caso do bem-estar, ninguém despreza a sua carne. Cada um que quer o bem para a sua carne. E a carne do homem é a carne da mulher. E a mulher é a carne do homem. Antes, alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Está vendo? Porque somos membros do seu corpo, na sua carne e nos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, que a família representa a igreja, Cristo é a igreja. Veja, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido, como a própria Sara reverenciava, que chamava-o de meu senhor Abraão. Então as mulheres nunca devem levantar a crista para o marido, nem o marido nunca deve mostrar que é patrão ou é dono da mulher. Eles são uma só carne. Ela foi tirada da costela esquerda para ser o mesmo osso e a mesma carne. Que Jesus nos abençoe, que todos nós, cada dia, nos entreguemos ao nosso Deus, que como pessoas, como o gênero, nós somos todos ovelhas do pasto do Senhor Jesus Cristo. Então que Deus nos abençoe, igreja amada do Senhor. Amém? E muito obrigado pelos que oraram por mim. Obrigado.